Em criança, tudo é novo e cheio de magia. Olhamos para o passado. Imaginamos o futuro. Por entre estas pedras milenares, semeei sonhos. Esta é minha terra, Bragança. Há um lugar onde criamos memórias que perduram para sempre. Bragança, naturalmente. Fala a partir de 1 de janeiro, conforme disse há pouco, o Dr. Luís Marques Mendes também o sabe, vai exercer a presidência. Exatamente. O senhor tem alguns conselhos para dar ao nosso Primeiro-Ministro? Não. Isso eu não dou. Isso eu não dou conselhos, mas tenho a certeza absolutíssima que Portugal vai fazer uma boa presidência. Sim. Portugal sempre fez boas presidências. Sim. Sempre fez. Até agora fez com Cavaco Silva. Sim. Em 1992, fez mais tarde com António Guterres e até com José Sócrates. Portugal fez sempre boas presidências. Muito bem. E eu acho que isso tem a ver com duas ou três razões fundamentais. Primeiro, porque nós somos um país genuinamente europeu, em que o espírito europeu está dentro da esmagadora maioria dos portugueses. É nós próprios. Exato. Segundo, porque temos uma diplomacia muito profissional, muito competente, independentemente dos governos que estejam no poder. E em terceiro lugar, porque os políticos portugueses têm sempre a noção, quando há uma presidência portuguesa, que tem que sair bem. Tenho orgulho. Não tenho uma dúvida. E, portanto, eu acho que Portugal vai fazer uma boa presidência. E uma boa presidência, eu julgo, sobretudo, que seja uma presidência capaz de afirmar o prestígio da União Europeia, algumas especificidades da União Europeia, como, por exemplo, a relação com a África, e também as preocupações com as novas políticas modernas da União Europeia, sobretudo as políticas que têm a ver com as alterações climáticas, que têm a ver com a energia e que têm a ver com pois, o Agora, neste momento, o programa está definido e o essencial está bem definido. Luís Marques Mendes, como é que o senhor faria um controle, digamos, financeiro dos fluxos de capital que vão entrar aí durante uns anos? Para as pessoas não sentirem o que se sentiu quando tivemos os fundos europeus, que as pessoas compravam casas e carros e as empresas... No fundo, a sua grande questão é como é que vamos aplicar estes fundos. Exatamente. Quer dizer, neste momento é ainda um pouco prematuro. Pois. Portugal está a ultimar o chamado plano de recuperação, que tem que ser aprovado cá dentro, depois tem que ser proposto à União Europeia e depois há de ser aplicado. A primeira versão que é conhecida, teve um certo consenso. Mas, neste momento, ainda falta fazer o mais difícil, que é fazer as opções muito claras, onde é que se vai gastar e de que forma é que se vai gastar. E, portanto... Mas, mais uma vez, doutor... Vai-se aprender certamente com os erros do passado. O documento de visão estratégica para o plano de recuperação económica, mais uma vez, esse documento não fala na diáspora portuguesa, não fala nos portugueses que estão fora. Mas repare que... Porque os portugueses que estão fora investem em Portugal cada vez mais. Sim, claro, mas quer dizer, mas este plano é eminentemente para investimento cá dentro, não é para investimento lá fora. Sim, mas o investimento cá dentro também é feito por portugueses que estão fora. Não, sim, e não vão, mas isso não vão ser excluídos. Agora, eu concordo que... Dr. Luís Marques Mendes, eu concordo numa coisa. Eu ando aqui há uns anos, eu ando aqui há uns anos e apercebo-me de uma realidade. Qual é? Que é a seguinte. Quando é um português que vem de fora, os chamados imigrantes, nós devíamos ser imigrantes, devíamos fazer parte da diáspora portuguesa. Somos expatriados. Quando chegamos aqui e as pessoas veem que nós somos imigrantes, tratam-nos de uma maneira. Se for uma companhia estrangeira, dirigida por um francês ou um inglês, tratam de outra maneira diferente. Isso há um problema de... Repare, se for assim... Acho mal. Mas é assim mesmo, doutor. Não sei, quer dizer... Mas sei eu. Muito bem,
pode haver... Mas sei, eu depois à parte vou-lhe contar uma história. Se me permite, é um bocadinho como os comportamentos no domínio do racismo. Acho que o país não é racista, mas que há comportamentos racistas. Acho que o país é, de um modo geral, afetivo em relação à diáspora, mas pode haver comportamentos individualmente incorretos. E se há, acho mal. Agora, eu não acho mal, bem pelo contrário, que o plano de recuperação da autoria, neste momento, do professor Costa e Silva, seja alterado. E ele, neste momento, termina um período de discussão pública, ainda vai ter a sua versão definitiva. E que haja também ali um sublinhado relativamente à diáspora, isso acho bem. E se há essa lacuna, é bom que ela seja preenchida. Porquê? Porque, sendo um plano estratégico, a diáspora é estratégica para o nosso desenvolvimento. Obviamente. Agora, este é um ponto que é parte do Estado e das políticas públicas, e um programa estratégico do Estado não pode deixar de incluir a vertente estratégica da diáspora. Isso não pode, estamos de acordo. Outra coisa diferente são os comportamentos individuais. Pegando no exemplo que deu, se alguém em Portugal, um departamento, uma pessoa ou uma empresa, trata um imigrante de forma diferente do que trata um estrangeiro, bem, isso são comportamentos errados, mas são comportamentos pontuais, individuais, e que nós, como pessoas bem informadas, como não deviam acontecer, só podemos fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Primeiro é denunciar essas situações. Muito bem. Segundo é fazer pedagogia para que elas não se repitam. Em terceiro lugar, se elas ultrapassarem os limites do razoável, têm que ser punidas, nem que sejam punidas com uma sanção cívica e uma sanção pública. Muito bem. Doutor, estamos a acabar a nossa pequena conversa, mas só tenho mais duas questões para lhe pôr, que é a seguinte. O senhor está a fazer o mesmo percurso que fez o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na altura? Sim. O senhor pensa daqui a 4 anos, está no seu horizonte, em vir a ser Presidente da República em Portugal ou não? Não. Isso não está minimamente. Não? Nem no meu horizonte, nem nas minhas... Mas o percurso é semelhante. Sim, mas a conclusão pode ser diferente. O senhor, a única coisa que tem em relação ao nosso Presidente atual é que não é professor universitário. Não. Ele foi professor universitário. Sem dúvida. Mas foi Presidente do PSD, foi de uma certa forma marginalizado dentro do seu partido. Sim. O professor Marcelo Rebelo de Sousa foi exatamente a mesma coisa. Ele foi comentador político, comentador na TVI, durante não sei quantos anos, e o senhor tem um comentário na SIC muito importante que toda a gente vê. As pessoas levam no... Vamos por partes. Ser um homem corta à direita, falando Primeiro ponto, nós somos muito amigos, há muitos anos, e espero que continuemos a ser, durante muito mais anos, mas, ao contrário do que imagina, somos diferentes. Eu tive uma vida muito virada para a atividade política durante muitos anos. Eu fiz vida política nacional durante 22 anos seguidos, designadamente muitos anos de governo. O professor Marcelo teve eminentemente a sua vida concentrada na universidade. É uma diferença. Nem é melhor nem pior, é uma diferença. Segundo, o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi comentador, e é verdade que eu sou comentador, mas há uma diferença enorme. Ele era uma espécie de papa dos comentadores. Em terceiro lugar, nós somos muito amigos. Mas é semelhante nos comentários que faz. O senhor corta à direita. Mas ele era muito melhor. E terceiro lugar, nós somos parecidos em umas coisas, diferentes noutras, mas ele é, em termos de qualidades, muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Não quer dizer que eu não tenha as minhas qualidades, mas ele é francamente melhor. Segundo dado, eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nos últimos anos de comentador, tinha a ambição de ser candidato a Presidente da República. Uma ambição normal, saudável e legítima, e, portanto, muito bem, e como tem muitas outras qualidades além de comentador, lá chegou, e ainda bem, para o país. Eu não tenho essa ambição. Eu não tenho nem essa prioridade, nem essa ambição. Fico sempre muito lisonjeado
por haver muita gente em Portugal que diz que eu tenho condições e qualidades e que deveria ser candidato presidencial. Isso, evidentemente, que fico grato, fico reconhecido e fico lisonjeado por esse apoio que surge de muito lado e por não haver entrevista nenhuma que eu dê em que essa pergunta invariavelmente não seja feita. Fico lisonjeado. Posto isto, não está nas minhas perspectivas, nos meus horizontes e nas minhas ambições esse objetivo. Mas nunca é de enjeitar essa possibilidade, não é? Não, só direi que não está nas minhas prioridades nem ambições. Acha bem o Sr. Presidente, neste momento, recandidatar-se ou ele devia sair agora pela porta grande, como se costuma dizer? Não, eu acho que ele vai sair pela porta grande, mas só daqui a 5 anos e meio. Ah, sim? Sim. Quer dizer, acho normalíssimo que ele se recandidate, em primeiro lugar. Segundo, para o país, acho muito importante que ele se recandidate. Terceiro, alguém que fez um mandato excelente, em circunstâncias muito difíceis, eu acho que tem mesmo a obrigação de se recandidatar. Não é apenas um direito que tem uma obrigação. O professor Marcelo Rebelo de Sousa teve 3 momentos capitais durante estes 5 anos. Primeiro foi logo no início do mandato. O país estava crispado, radicalizado, dividido ao meio. A geringonça, logo quando surgiu no início, dividiu o país ao meio. Portugal estava tão radicalizado. Portugal estava tão radicalizado como, por exemplo, sei lá, está hoje os Estados Unidos, que estão divididos ao meio. Certo, o professor Marcelo teve o talento, o engenho e a arte de aproximar o país e acabar com esta crispação. É verdade. Já quase ninguém se lembra, mas isto foi o início do seu mandato, foi uma tarefa hercúlea. Segundo, a meio do mandato, houve uma tragédia brutal em Portugal. Pedrógão, os incêndios. Foi. A morte daquelas dezenas e dezenas de pessoas foi uma coisa traumatizante. Nunca tinha acontecido uma coisa daquelas em Portugal. Ainda por cima, o governo não foi feliz a reagir. E foi o Presidente da República que teve que unir o país uma vez mais. É verdade. Aproximar as pessoas. Evitar radicalismos que podiam ter sido terríveis. Terceiro, agora com a pandemia. Quer dizer, a pandemia foi outra situação imprevista. As coisas correram bem em Portugal, muito mérito do governo, sem dúvida. António Costa esteve, de um modo geral, muito bem nesse momento. Mas o Presidente da República teve uma decisão capital, o estado de emergência. Foi. Em que o governo começou até por torcer o nariz. Foi, exatamente. Se o Presidente da República não tivesse essa capacidade de liderança e de decisão, de dizer... percepção. Exatamente. Meus senhores, é preciso mesmo o estado de emergência. Exatamente. Que depois nas sondagens 90 e tal... Serviu de exemplo, aliás, para os outros países. Nem mais. Mas quer dizer, hoje é fácil. Pois. Ou seja, o Presidente da República teve 3 momentos capitais neste mandato. Um no início do mandato, outro a meio do mandato, outro no final do mandato. Um Presidente da República com estes ativos não pode, nesta fase muito difícil da vida portuguesa e europeia, não pode deixar de se recandidatar. Não é um direito que tem, é um dever que tem para com o país e por isso eu acho que ele se vai recandidatar e acho que daqui a 5 anos e meio vai sair de Belém pela porta muito alta. Muito bem. Dr. Luís Marques Mendes, se as eleições então fossem amanhã, quer dizer que o senhor votaria no atual Presidente da República? Sim, claro, isso, sem dúvida. Tá. Então, vamos fechar esta nossa conversa agora sim, e eu vou pedir ao Dr. Luís Marques Mendes que o senhor puder olhar só para a Câmara e dar uma mensagem aos portugueses que o vão ver em todo o mundo através da Lusopress TV. Sim, senhor. Com muito gosto. Aproveito esta oportunidade para ter uma mensagem de solidariedade e confiança com os meus concidadãos um pouco por todo o mundo. Solidariedade porque Portugal não é um sítio, é uma nação. E a nação não é este retângulo onde eu neste momento estou instalado. Não, a nação portuguesa é constituída por cada português e cada comunidade que em cada parte do mundo trabalha e dessa forma honra e prestigia o nome de Portugal. Em cada parte do mundo onde há um português, sente-se e vive-se Portugal. E todos temos que ser solidários uns com os outros. A solidariedade é uma avenida com 2 sentidos. É a solidariedade dos portugueses para com o país de onde saíram, e basta pensar nas suas vindas cá ou nas suas remessas, e é a solidariedade de Portugal para com as suas comunidades, que não pode ser nunca nem esquecida, nem desvalorizada. E, finalmente, uma palavra de confiança. O momento que vivemos em Portugal, na Europa e no mundo
com esta maldita pandemia é um momento muito difícil. Estamos a viver uma situação imprevisível em todo lado. É uma crise de saúde pública, é uma crise económica, é uma crise social e com todas as suas consequências, sobretudo para as pessoas com mais dificuldades, sobretudo em termos de desigualdades sociais, sobretudo mesmo em termos psicológicos. Pois bem, nós temos que ser capazes de ultrapassar esta fase. Com vacina, sem vacina, com medicamento, sem medicamento, temos que ser capazes. Não pode ser este maldito vírus a vencer a nossa força, o nosso orgulho, a nossa vontade, o nosso espírito de futuro. E eu acredito que nós, portugueses, que já vencemos tantas outras crises no passado, também haveremos de vencer esta. E por isso queria deixar aqui a todos não apenas uma palavra de solidariedade amiga, como de confiança ativa no futuro.